A minha nutricionista me deu uma folha com bolinhas. E aquelas bolinhas mudaram o meu comportamento mais do que qualquer dieta. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso funciona e como aplicar na sua vida hoje. Fica até o final para ver como. A minha nutricionista usava uma ferramenta comigo nos retornos. Ela me entregava uma folha com bolinhas, uma bolinha para cada dia. E eu precisava chegar no retorno com aquelas bolinhas preenchidas. Cada bolinha representava um comportamento. Seguiu o cardápio, dormiu na hora, tomou água, exercitou, simples assim. E sabe o que acontecia? Nos dias que eu não fazia o que eu devia, eu ficava olhando para aquelas bolinhas vazias e pensava, essa bolinha vai cobrar de mim no retorno. E isso mudava o meu comportamento. Não era o cardápio que me disciplinava, era a bolinha. E talvez você conheça essa sensação. Você sabe o que precisa fazer, tem a intenção, tem até um plano, mas no final do dia, quando para e se pergunta, eu fiz o que eu devia hoje? A resposta nem sempre é assim. Não por preguiça, mas porque sem algo que te cobre, sem algo visível, os comportamentos ficam no campo do invisível. E o que é invisível é fácil de ignorar. Essa ferramenta resolve exatamente isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu gostei tanto disso que eu coloquei no meu aplicativo. E fiz a versão física na parede. E foi aí que eu entendi o poder dessa ferramenta de verdade. E isso me lembrou algo que eu aprendi numa viagem ao litoral. E que tem tudo a ver com o que eu quero te mostrar agora. Eu tinha um Classic branco, depois o Voyage preto. Um dia eu viajei para o litoral. Aluguei um carro e quando eu cheguei para pegar, o carro que eu tinha reservado não estava disponível. Então eles me passaram um da categoria acima, pelo mesmo preço. E eu saí de lá dirigindo um carro muito melhor do que eu esperava, pagando o mesmo valor. O que eu aprendi com isso? Quando você aparece, quando você está presente, quando você cumpre o combinado, as coisas se abrem para você. E o placar da disciplina funciona exatamente assim. Quando você aparece todos os dias para marcar aquela bolinha, a vida começa a te dar upgrades que você não esperava. Essa ferramenta resolve exatamente isso. Então eu te apresento o placar da disciplina. Essa ferramenta fez muita diferença na minha vida. Ela é uma adaptação de ferramentas bem complexas de gestão, só que está simplificada ao máximo para que qualquer pessoa possa usar. Você vai olhar e pensar, como eu nunca pensei nisso antes? Acompanha comigo aqui o seguinte raciocínio. Faz sentido para você que um grande resultado seja consequência de vários pequenos comportamentos? Faz sentido que para ter mais clientes você precisa ter disciplina em fazer algo todos os dias relacionado a conquistar clientes? Faz sentido que se você lesse 15 páginas de um livro por dia, ao final de 2 ou 3 meses você seria mais inteligente e teria mais sabedoria sobre aquele assunto? Então, a disciplina passa por exatamente isso. Gerenciar os pequenos êxitos do dia a dia para que o grande resultado apareça lá na frente. Então a disciplina passa por você gerenciar esses momentos em que precisa ter pequenos êxitos para que você possa ter um grande êxito lá na frente. E a ferramenta que eu vou te mostrar, ela tem exatamente essa lógica. Ela é um mapeamento dos comportamentos que você precisa executar rotineiramente e para que você consiga acompanhar se está sendo disciplinado ou não. Nesse placar, você pode colocar comportamentos que você quer medir diariamente, semanalmente e até mensalmente. Pode ter um placar com atividades ligadas à saúde, carreira, finanças, tudo no mesmo lugar. Ou pode criar um placar específico para cada área. O importante é que você vai medir comportamentos e vai acompanhar se eles estão acontecendo ou não. E o mais importante, você vai ter isso visualmente. Tudo aquilo que conseguimos visualizar com frequência gera mais comprometimento do que aquilo que permanece oculto. Essa ferramenta traz para a superfície comportamentos que normalmente ficam invisíveis. Você passa a enxergar onde está tendo resultado e onde está falhando. E quando você enxerga, você consegue corrigir. Vamos ver um exemplo? Você pode baixar os modelos que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, viu? E imprimir numa gráfica colorida, bem bonito. Se não quiser, você pode pegar uma folha grande de papel, uma folha A4, e aí você vai fazer 30 círculos representando os 30 dias do mês numa fileira. Imagina que um dos comportamentos que você quer acompanhar é leitura. Muita gente gostaria de ler mais todos os dias, então você coloca no placar, lê 30 páginas por dia, de segunda a sexta. Agora você tem uma meta clara. Se quer medir isso mensalmente, você cria 30 espaços no placar, um para cada dia do mês, e coloca esse placar na parede, no lugar visível, não no celular, não no Excel fechado no computador, na parede, porque você precisa olhar para isso
todos os dias. Faz mais de 12 anos que eu uso esse sistema. E eu posso te dizer, quando você vê visualmente, o nível de compromisso sobe absurdo. Agora imagina que você tem duas canetas, uma azul e uma vermelha, e todo final do dia você presta contas para si mesmo. Você chega no placar e pergunta, e aí, você leu as 30 páginas? Se leu, você marca azul. Parabéns, você está avançando. Agora imagina que no terceiro dia você não leu, você marca de vermelho. E isso é poderoso, porque aquilo que antes ficava escondido, eu estava cansado, depois eu compenso, agora fica visível. Você vê claramente que não executou. E aquilo se torna um sinal. Se isso acontece várias vezes, você percebe que existe um problema. Então você começa a investigar, por exemplo. A pessoa percebe que nos dias em que não leu, não estava extremamente cansada após gravações do trabalho intenso. E ao refletir, percebe algo mais profundo. Ela não disse não para algumas pessoas ao longo do dia. Ou seja, o problema não era leitura, era gestão de energia e limites pessoais. Percebe o poder disso? Você começa a descobrir padrões sobre você mesmo. E aqui vai uma ideia importante. O placar, ele não precisa se limitar a uma área da vida. Você pode monitorar comportamentos de saúde, carreira, finanças, relacionamento, mentalidade, espiritualidade, tudo no mesmo lugar. Ou em placares separados, por exemplo. Cada linha é um placar, por exemplo, na saúde. 1 hora de atividade física todo dia. Dormir antes das 23 horas. Beber 3 litros de água. Não consumir doce ou refrigerante. Na carreira, trabalhar 3 horas por dia num projeto específico. Elogiar alguém do meu time todo dia. Não acessar redes sociais no horário de trabalho. Nas finanças, lançar os gastos do dia numa planilha. Fazer uma reunião financeira com a minha família toda semana. Colocar R$ 30 no pote dos sonhos todo dia. No relacionamento, ir pra cama junto. Não usar celular durante as refeições. Ter 3 momentos de lazer juntos toda semana. Um elogio sincero por dia. Na mente, ler 15 páginas. Praticar respiração profunda por 5 minutos. Visualizar suas metas. Na espiritualidade, meditar 15 minutos. Trabalho voluntário toda semana. Escutar a dor de alguém. Percebe o poder disso? Você começa a enxergar a sua vida inteira de uma forma panorâmica e a monitorar se cada área está recebendo atenção ou se está sendo negligenciado. Agora imagina adicionar outro comportamento, por exemplo. Estudar violão 2 vezes por semana, você cria no placar 4 semanas do mês. Em cada semana você precisa marcar 2 execuções. Eu sugiro escolher dias fixos, porque se você deixar solto, pode empurrar sempre para o final de semana. E assim você pode incluir outras atividades, academia 3 vezes por semana, leitura diária, estudo de alguma habilidade, tudo que seja comportamento que leva você ao resultado. Agora, existe um ponto importante, faça o seu placar bonito. Pode parecer detalhe, mas não é. O ser humano ele é visual. Se você fizer algo feio, rabiscado, mal feito, você não vai ter prazer de olhar para aquilo. Vai numa papelaria, compra caneta colorida, gasta 10, 15 reais, imprime numa folha A3, numa folha A4, faça algo caprichado, porque você vai olhar para aquilo todo dia. Faça bonito, faça algo que dê prazer de olhar. Mas respeite a sua capacidade de execução. Se você colocar metas irreais, vai se frustrar. Então começa simples, depois você vai aumentando. Agora existe algo psicológico muito importante no ato de pegar a caneta e marcar. Marcar vermelho não é agradável. Vermelho lembra a nota ruim na escola. Isso gera desconforto. E esse desconforto gera mudança. Você tira o comportamento do campo obscuro e traz para consciência. E a consciência é o primeiro passo para qualquer mudança. Imagine aplicar isso nos negócios, ler 15 páginas de um livro de persuasão por dia, ligar para 3 novos clientes por dia, visitar 2 clientes antigos por dia, mentorar 2 pessoas da equipe todos os dias. Se você mede isso diariamente, o impacto no faturamento pode ser enorme. Eu tenho alunos que usam isso até hoje, usam com os filhos marcam sozinho quando fazem as tarefas e quando não fazem. As tarefas eram coisas simples, guardar brinquedo, escovar dente, comer verdura. E quando completava o placar, ganhava uma recompensa, um passeio, um cinema, um sorvete. Isso transforma a disciplina num jogo. É gamificação. Você também pode usar algo parecido com seu filho. Em vez de dar mesada fixa, você pode ganhar pontos por tarefas, arrumar a cama, fazer a lição, ler. No final, ele ganha de acordo com o mérito. Isso ensina responsabilidade. Outra ideia interessante é criar alguém que vai guardar esse placar, alguém que vai acompanhar esse placar. E cada vez que você marcar vermelho tem que ter uma consequência. Pode ser pagar um valor simbólico ou fazer uma tarefa para a pessoa. Isso aumenta muito o comprometimento. Com o tempo, o comportamento vira hábito. Existe aquela ideia popular de que hábito se forma em 21 dias. Mas essas pesquisas têm várias limitações. Ela funciona para coisas simples, para comportamentos complexos.
O processo costuma levar muito mais tempo. O importante é observar quando o seu placar começa a ficar verde com frequência. Quando isso acontece, por vários meses, significa que o hábito já está consolidado. Então, cria seu placar, imprima os modelos, coloca na parede, começa a medir os seus comportamentos todo mês, você vai criar um novo placar. Quando o mês terminar, você faz uma reflexão, analisa o que funcionou e cria o próximo. Talvez você esteja animado agora, achando que o placar vai resolver toda a sua vida. Calma, ele ajuda muito, mas não é mágica, é apenas uma ferramenta poderosa, quando usada com consistência. Como as bolinhas da minha nutricionista. Simples, visíveis e transformadoras. Então, o que é invisível é fácil de ignorar. O que você enxerga todo dia, você não consegue fingir que não existe. Esse é o poder do placar da disciplina. Ele tira seus comportamentos do campo obscuro e traz para a consciência, e consciência é o primeiro passo de qualquer mudança. Azul significa que você apareceu. Vermelho significa que você tem algo para investigar. E quando você olha para semanas de vermelho numa área, não precisa de ninguém para te dizer que algo precisa mudar. O placar já disse. Saúde, carreira, finanças, relacionamento, mentalidade, espiritualidade, tudo que recebe atenção cresce. Tudo que fica fora do placar fica fora da sua vida. Faça bonito, coloca na parede, comece simples e todo mês analisa, aprende e recomeça. Porque grandes resultados são sempre consequência de comportamentos medidos com consistência, como as bolinhas da nutricionista. Simples, visíveis e transformadoras. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.